Bem-vindos ao Terça no CREA. Agradecemos a presença de todos, do pessoal da Tecomat e do parceiro Unilea. O Terça no CREA é um programa de palestras para beneficiar os profissionais cadastrados no sistema e aproximar os estudantes do seu futuro conselho. Esta é a última edição de 2018 e em 2019 devemos retornar em fevereiro. Eu me chamo Suênia, sou a chefe de comunicação. Aqui comigo a Manuela, assessora de comunicação, a Marcela, gerente de políticas institucionais, e o Vitor, da TI, nos dando apoio. Pedimos, por gentileza, que ative o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. A palestra de hoje tem como tema o desempenho do pós-obra. Palestrante Pedro Lopes, engenheiro civil pela UPE, atua na área de desempenho da Tecomat Engenharia, na realização de manuais de uso, operação e manutenção de edificações. Atualmente é colaborador do Facilitar Tecnologia. Pedro? Cadê o Pedro? Aqui. O auditório é seu, boa palestra. Vai pegar só o passadorzinho aqui dos slides, um minutinho. De qualquer forma, começo. Ela já me apresentou, então não tenho que me apresentar novamente. Mas vou apresentar aqui a segunda parte da palestra, quem vai realizar. O auxílio aqui do Lucas Mendes, colaborador também do Facilitate, aluno de graduação da Universidade Federal de Pernambuco e está bem a par do que está acontecendo lá na empresa, né? Vem me acompanhando todo esse tempo de empresa e também tem todo o conhecimento necessário para dar palestra. E ele vai pegar a segunda parte da palestra, né? Logo após a minha. Queria agradecer a todo mundo que está presente, primeiramente, né? Terça-feira de noite, acho que a maioria gostaria de estar em casa, descansando. E sou muito grato, tem bastante gente até, eu acho, esperava menos. E também agradecer à organização, ao CREA, por ter me dado essa oportunidade num dia tão importante, Dia do Engenheiro. E muito obrigado a todos. E vamos começar, enfim. Então, primeiramente, o tema da palestra é desempenho no pós-obra, mas a gente adequou esse tema, deu uma amplitude maior, certo? Então, desempenho no pós-obra, um olhar clínico acerca da manutenção na construção civil. Então, antes de mais nada, antes de realmente introduzir o conceito de desempenho e todas as suas características todas as características acerca desse tema, primeiro é interessante que seja traçado um histórico da construção civil no Brasil, para que dessa forma a gente sedimente alguns conhecimentos necessários em relação ao meio que está introduzido esse tema, vastamente hoje falado, o tema de desempenho, e de que forma ele evoluiu ao longo do tempo. Então, nas décadas de 50 e 60, houve grande concentração de investimentos na infraestrutura no país. Isso aí é a época do governo Juscelino Kubitschek, começou em 1954, certo? E é o famoso 50 anos em 5, aquela história toda. A partir desse período, a capital passou a ser Brasília. E nesse tempo, além de fortes investimentos de empresas estatais, nacionais, houve também grandes investimentos externos, internacionais, de empresas internacionais. Abertura do mercado brasileiro, período de pós-guerra, onde os Estados Unidos, de certa forma, dominava o globo inteiro. E a partir dessa década, começaram a vir cada vez mais empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, o que houve uma grande movimentação na economia. E uma grande movimentação na economia
diretamente se associa a avanços na construção civil. Então, a partir desse tratado, né, desse ponto, acho que não tá. Acho que foi. Então, a partir disso, houve o que na história a gente conhece como o êxodo rural da década de 60, onde finalmente, desde do início da existência do Brasil como país, finalmente, a partir desse período, a população tornou-se maior, a população urbana do que a rural. E por conta disso, muito maior o número de pessoas morando em meio urbano, o que é que ocorre? Como consequência, é o grande avanço na urbanização do país, diretamente associado à construção civil. Por conta disso, o Brasil, por conta dessa alta demanda na construção, cada vez construindo mais, o Brasil acaba virando referência mundial no desenvolvimento de tecnologia de concreto armado. Certo? Enfim, como nem tudo são flores, esses avanços na economia e na urbanização duraram desde esse governo de Juscelino até aproximadamente o governo de Geisel, que foi o quarto presidente militar. Após Juscelino, ainda teve uma pequena recessão nos governos de Jânio Quadros e João Goulart, e justamente por conta da crise política em que o país estava inserido na época, e houve uma pequena recessão, mas nada tão grave. E os primeiros governos militares, os primeiros presidentes militares sanaram isso de certa forma. E os avanços na construção civil voltaram a ser muito expressivos. Foi nessa época, nos governos de Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, onde se teve a construção de obras faraônicas. Alguns exemplos, podendo citar a Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, entre tantas outras, certo? Entretanto, como nem tudo são flores, eu já tinha comentado, no governo de Geisel, 1974 a 1979, havia um forte sentimento do governo militar de que nós não precisávamos de dinheiro de fora, que o Brasil era autossuficiente. E isso começou a gerar um impacto na economia tremendo. Não apenas isso, mas também as obras obras absurdas, né, que haviam sido feitas nos governos anteriores, começaram a cobrar seu preço. Obras caríssimas, naquela época também existia corrupção, de certa forma, e tudo isso culminou numa das maiores recessões que o país já teve, que foi justamente no governo de Geisel, perdendo só para a nossa recessão moderna que estamos vivendo nos últimos anos. E o que é que isso gerou? Como ainda tinha grande parte da população ainda morava em meio urbano, nas cidades, principalmente as capitais litorâneas, tinha que haver a demanda por parte das empresas na construção de edificação de moradia. Entretanto, as edificações de pequeno porte acabaram passando a ser insustentáveis economicamente, tanto para a construtora, que tinha que construir moradia, mas aquilo ali estava sendo muito caro, a construção daquele tipo de moradia, porque o preço que ele tinha que passar para o cliente, para os moradores, era altíssimo, justamente para arcar com esse objetivo. E por conta de inflação, o poder de compra reduzido da população, eles não podiam pagar altos valores. Isso gerou o mercado imobiliário ficou em crise. Então, teve que haver uma adaptação. E a partir desse momento, o Brasil começou a se verticalizar. Década de 70, começo da década de 80. Então, a gente pode ver claramente isso nessas duas fotos. São fotos da orla de Boa Viagem, nas décadas de 60 e 80, respectivamente. Na década de 60, podemos ver aqui a orla, poucos prédios, poucas edificações verticais, e as que existem com pouca altura, tirando, claro, ali o edifício Holiday, que está aí até hoje. Ele é foi construído em 1956, então na década de 60 já existia.
Mas, assim, se você vê o resto da orla, muitas edificações de pequeno porte. Entretanto, na década de 80, justamente nessa fase de verticalização que eu comentei, podemos ver já a orla praticamente tomada de prédios de pelo menos 10 andares. E isso culminou em quê? Boa Viagem 2018, Recife, uma das cidades mais urbanizadas do Brasil e um dos bairros mais verticalizados da nossa cidade, se não o mais, na verdade. Eu acho que provavelmente mais. Então, ainda no contexto histórico, agora agregando os conceitos de durabilidade e vida útil, no começo do século XX, as construções, o desenvolvimento do projeto e da execução ainda se baseava muito na consideração de bom senso e experiência do engenheiro, certo? Então, o engenheiro mandava fazer o que queria, tanto em termos de projeto quanto em termos de execução. E só era considerada a única característica determinante para o projeto o FCK do concreto. Logo após, passadas as décadas, no ano de 1940, nós temos o que posso chamar a mãe, digamos assim, da nossa norma conhecidíssima, atual, a BNT NBR 6118, que então em 1940 tivemos a primeira norma que trazia especificações para a execução, a elaboração do projeto de estrutura de concreto. E então, a partir desse momento, essa norma começou a trazer um zelo maior relacionado à durabilidade dos sistemas e componentes utilizados. Então entra já o conceito de durabilidade. Durabilidade é nada mais do que a característica da edificação, da estrutura da edificação, de suportar ao meio que está inserida. Então podemos ver isso claramente hoje na 6118, e isso é relacionado com as zonas de agressividade ambiental. Classe 1, 2, 3, 4. E isso traz características importantes de projeto, como, por exemplo, o cobrimento das armaduras, relação água-cimento, o tipo de cimento a ser utilizado, entre outras. Logo após, começa a se falar em desempenho das edificações, que é o comportamento e uso das mesmas. Isso ocorreu justamente quando o país começou a ficar mais verticalizado. Esse novo tipo de construção, ainda não muito utilizado, a demanda começou a ficar altíssima e eles tinham que criar uma forma de melhorar aquele estilo construtivo. Então entra o conceito de desempenho, finalmente. E agora que nós temos o conceito de desempenho e durabilidade, temos também que pensar em quanto tempo a edificação manterá os níveis de desempenho adequado e em quanto tempo ele terá a sua durabilidade preservada. E então entra o conceito de vida útil, implementando a dimensão de tempo aos projetos. E o quadro de Poisson, 2010, ele explica muito bem isso. Analogamente aos números da matemática, temos, por exemplo, que os números naturais e os números inteiros, logo em seguida, os números inteiros agregam os números naturais e assim sucessivamente. E o quadro de Poisson, ele é bem análogo. Primeiramente, só era considerada a resistência em projeto. Logo em seguida, mudança no dia a dia da sociedade, começou a se falar de sustentabilidade. Sustentabilidade engloba todo o resto. Agora, finalmente falando da norma de desempenho de edificações habitacionais, a 15575 de 2013. Primeiramente, ela é, na verdade, 2008, essa norma, certo? Mas por conta de uma certa resistência inicial e provavelmente muito também pelo fato de que em 2008, 2009, o boom na construção civil estava muito grande e não tinha como forçar ainda as construtoras e o meio da construção civil a levar em consideração a norma, ela só entrou em vigor em julho de 2013, certo? Ela estabelece a exigência de conforto e segurança em imóveis residenciais.
Ela é elaborada buscando atender às exigências dos usuários quanto ao comportamento da edificação e uso. Isso é muito importante. Ela não dá prescrição de como os sistemas são construídos. Então, ela não é uma norma de execução, certo? Ela é uma norma voltada muito mais para o cliente, muito mais para o proprietário das edificações, do que propriamente dito para as construtoras. Embora que as construtoras tenham que seguir à risca o que a norma pede, visando o cliente. Consequentemente, mesmo que, de certa forma, a implementação, o vigor dessa norma seja recente, 2013, já temos 5 anos. E foram 5 anos de grandes avanços tecnológicos, no desenvolvimento tecnológico. Porque, justamente, as construtoras hoje em dia cada vez mais estão tendo que correr atrás para se adequar à norma de desempenho. E quem não se adequa fica para trás. E isso a gente pode ver justamente nesse aumento no desenvolvimento tecnológico. Ela relaciona de forma abrangente os conceitos abordados de vida útil, desempenho e durabilidade das edificações que eu já tratei anteriormente. E ela é dividida em 6 partes. São elas: requisitos gerais da obra, requisitos para os sistemas estruturais, de pisos, vedações verticais internas e externas, fachadas, né? Coberturas e sistemas hidrossanitários. Então, a primeira parte da norma ela apresenta os critérios utilizados em todo o resto. São os seguintes: primeiramente, segurança estrutural. Então, atrelado diretamente à parte de durabilidade, já comentado anteriormente. Segurança contra o fogo. Hoje em dia é obrigatório o aval do Corpo de Bombeiros para qualquer tipo de edificação e é indispensável. A norma de desempenho estabelece isso. No uso operação. Habitabilidade. Estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico, todas elas buscando estabelecer condições de segurança e conforto mínimas para os proprietários das unidades habitacionais. Então, e por último, a parte de sustentabilidade, novamente comentando o conceito de durabilidade, atrelado diretamente à estrutura. Impacto ambiental, que é justamente os impactos causados por aquela edificação na sociedade, na vizinhança, em seu entorno. E eu pulei aqui porque eu deixei por último, porque essa parte eu acho que é a mais importante no momento para nós aqui, que é a parte de manutenibilidade da norma. É justamente de que forma a edificação tem que ser elaborada desde a fase de projeto, de forma que no pós-obra o cliente, tanto o síndico quanto o proprietário das unidades habitacionais, tenha a plena capacidade de efetuar as suas manutenções, as manutenções necessárias em seu imóvel, certo? Então, a segunda parte da norma, eu achei importante ressaltar ela em relação às outras, porque ela é a partir do desempenho estrutural, certo, da edificação, e ela traça justamente a partir da 6118, que é uma norma já tão difundida entre todas as construtoras, tão utilizada, seguida à risca, e ela justamente respeita os estados limites últimos, certo, que são que é o estado onde a estrutura corre algum risco iminente de colapso ou perda de equilíbrio, entre tantos outros ELUs, né? E tem como foco a durabilidade da edificação, limitando a formação de fissuras e extinção das deformações como o máximo. As demais partes já citadas anteriormente abordam os sistemas parentais sobre os requisitos e critérios da parte 1, normal. E esse quadro é interessante, da norma 15575, que ele traz aqui as vidas úteis de projeto mínimas em anos de cada sistema estudado na norma. Então, como podemos ver, hoje para a estrutura, nós temos que a vida útil de projeto é no mínimo de 50 anos, no mínimo. E aí temos também pisos internos de 13 anos, edificação vertical externa, no caso das fachadas, 40 anos, entre outros, certo? Vale salientar que essa vida útil de projeto ela está diretamente associada
ao fato de você realizar as manutenções preventivas, o programa de manutenção, a gestão da manutenção do seu edifício ou não. Caso essas manutenções não sejam respeitadas, a vida útil do projeto provavelmente ela não vai ser atingida. Então é importante salientar isso. Tem uma situação que eu acho muito interessante, cai nesse ponto, que é essa situação do IBAP de São Paulo, 2005, que ela diz o seguinte: a ausência da manutenção adequada em edificações é responsável por anomalias das mais variadas, que por sua vez são causadoras de danos materiais e às vezes pessoais. Esses danos são significativos e atingem não apenas ao proprietário, mas também a sociedade em geral, já que é a causa de deterioração urbana, o que, em longo prazo, favorece a criminalidade, afasta turistas e reduz a autoestima do cidadão. Então, é justamente o que nós vemos no nosso dia a dia, e no meio onde a construção civil está, ingressa, hoje em dia. A cultura da manutenção preventiva, ela ainda não é tão difundida quanto deveria ser. Na verdade, ela acho que não é nem 10% do que deveria ser. A cultura da manutenção deveria fazer parte integral, da mesma forma como nós levamos a sério, por exemplo, a norma de concreto, a 6118. Então, a norma de desempenho, ela estabelece os critérios mínimos de desempenho que devem ser atingidos não só depois da fase de execução, mas também durante toda a etapa de pós-obra, por intermédio das manutenções preventivas. E é bem simples o fluxograma, gente. Se eu tenho uma edificação construída e eu negligencio as manutenções, vai haver a formação de patologia, certo? Os sistemas prediais vão entrar em seu estado limite de serviço e isso acarretará, com certeza, na perda de desempenho do sistema predial individualmente ou da edificação como um todo. Então, só listando, né, acho que está todo mundo cansado de ver, de estudar sobre e tudo mais. Hoje nas faculdades é muito abordado, na verdade. Algumas patologias e manifestações patológicas comuns no dia a dia. Então, primeiro, descascamento de pintura, fissuras, corrosão de armaduras, eflorescência e a reação álcali agregado, que é tão famosa aqui na nossa região. E agora... Opa. Temos esses dois quadros do Bonan, de 1998, mas que, mesmo parecendo ser um pouco antigo, essa informação, 1998, ela é aceita no meio acadêmico, até hoje, como sendo muito atual. Esse quadro de especificações e esse gráfico. Então, primeiramente, temos aqui a parte de tipo de manutenção. Ele divide em 4. Conservação, reparação, restauração e modernização. Agora vamos para o gráfico, certo? Temos o gráfico de desempenho por tempo, certo? Então, pela idade do edifício. E ele possui 3 linhas. Nível inicial de desempenho. É o nível em que a edificação inicialmente foi colocada, então o desempenho inicial dela, certo? O nível mínimo aceitável, que é uma linha onde abaixo disso a edificação não está em condições aceitáveis de permanência e para o cliente, no caso, para o proprietário. E essa maior, essa superior, que é o novo nível alcançado, no caso, de desempenho. Então, perceba que, primeiramente, o desempenho, a reta, ela começa a cair, certo? Ao longo do tempo. Nesse caso aqui, ele considera como uma reta. Mas veja aqui em cima, ele dá um zoom aqui, certo? E ele trata sobre conservação, um dos tipos de manutenção. O que é a conservação? A conservação está diretamente associada aos cuidados de uso e operação da edificação. O que são os cuidados de uso e operação da edificação? É uma cartilha, digamos assim, de boas práticas para os proprietários e para o síndico, que eles devem possuir durante a vida útil da edificação, de forma a preservar os sistemas prediais. Então, um cuidado de uso comum, por exemplo, só citando, uma porta de madeira, por exemplo,
Aconselha-se você não bater essa porta de madeira com muita força. É um cuidado de uso, certo? Entre tantos outros. E como podemos ver no gráfico, a conservação, esse tipo de manutenção, ele cria pequenas subidas, certo? É tanto que ele só mostra apenas no zoom, na reta ele não mostra, certo? Mas que essas pequenas subidas, como se fossem umas sobrevidas assim na linha, na reta, se feitas aos montes, se seguir a cartilha realmente inteira de cuidados de uso, que a norma indica, de desempenho, qual vai ser a regressão nessa velocidade de descida da reta? Certo? Então, seguindo os cuidados de uso e operação da norma, eu regrido essa velocidade aqui de perda de desempenho imensamente, certo? Então, é a isso que está atrelado a conservação. Logo em seguida, ele chega a um ponto aqui, e o que é que acontece? Nesse momento aqui, há a modernização, certo? A subida da reta. O que é a modernização? Vamos fazer uma analogia com um carro, certo? Um carro igualmente a uma unidade habitacional. É um bem adquirido, certo? E a unidade habitacional tem que ser tratada com tanto esmero quanto você trata o seu carro. Então, a modernização aqui nesse caso poderia ser o quê? Você trocar um motor velho, 1.0, por um motor 1.8 no seu carro. Você vai estar trazendo uma modernização ao sistema motor. Uma modernização que vai o jogar para um novo nível alcançado, que é essa reta, de desempenho, superior ao que ele foi inicialmente projetado. E a modernização é justamente isso. E analogamente, em sistemas prediais, pode acontecer também. Eu posso ter, por exemplo, a troca de um gerador de um edifício por um gerador novo, mais econômico, mais potente. Modernização, então, está atrelada a isso. Logo em seguida, a reta volta a descer, certo? Até que aqui há novamente um acréscimo, que é a reparação. A reparação são manutenções pontuais, certo? Que visam dar justamente um acréscimo de desempenho à edificação. E aí, um exemplo bom que eu posso dar é, por exemplo, a fachada, onde você está vendo que em algum lugar as cerâmicas começaram a cair, por exemplo, ou então você efetuou uma troca naquele local, pontualmente, ou então a troca de um mastique, por exemplo, entre tantas outras, certo? Em relação à fachada. A reparação, ela não leva o nível de desempenho novamente ao nível inicial. Ela dá um acréscimo ao nível de desempenho, sim, mas não leva novamente ao nível inicial. A manutenção que leva novamente ao tipo ao nível de desempenho inicial é justamente a restauração. Novamente a fachada, a restauração seria efetuar a substituição de toda a fachada. Dessa forma, justamente, lógico, considerando que você vai utilizar os mesmos componentes. A mesma cerâmica, o mesmo tipo de cerâmica, o mesmo tipo de rejunte e o mesmo tipo de mastique, ou componentes igualmente de desempenho igual, né, no caso. E a restauração é justamente isso. A troca de toda essa fachada vai fazer com que esse sistema predial fachada volte ao seu estágio de desempenho inicial, nível inicial. Então, esse gráfico, ele representa muito bem o que a gente pode... a importância da manutenção na edificação, certo? E os diversos tipos. Em relação à origem dos problemas dos edifícios, é dividido... Perdão. É dividido em evitáveis e inevitáveis. Em relação à estratégia da manutenção, isso aqui é muito importante. Temos as preventivas, que em grau de importância está em segundo lugar, que são justamente manutenções que o proprietário ou síndico vai efetuar antes de ocorrer algum problema, antes do sistema predial entrar no seu estado limite de serviço. Entretanto,
As preditivas são muito mais completas, e aí estão em grau 1 de prioridade, porque elas são preventivas também, só que elas seguem um programa de manutenção pré-estabelecido, mensal, bimensal, quinzenal, o que seja. Ela segue um programa de manutenção. E é nesse ponto que tem que chegar. A gestão da manutenção do edifício. E as corretivas são o grau de importância 3, que é justamente quando você efetua a manutenção após o problema ter acontecido. Então, ela, sendo bem curto, ela não deveria acontecer, na verdade. Periodicidade de realização das atividades, nós temos rotineiras, periódicas e emergenciais. Novamente, as emergenciais estão interligadas diretamente com as corretivas, então são manutenções que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer de verdade, porque senão o sistema predial vai entrar em colapso ou então vai ficar comprometido. As periódicas e rotineiras, onde as rotineiras são, por exemplo, são um pouco menos importantes, e por conta de serem menos importantes, são muito mais volumosas, digamos assim. E nesse mérito estão, por exemplo, a lavagem do chão, certo? A manutenção de um jardim, cortar a grama, por exemplo. Então são manutenções rotineiras, certo? E as manutenções periódicas, que aí sim é onde tem que bater a tecla, é onde tem maior importância, que são justamente manutenções necessárias, inerentes assim à edificação. É uma manutenção de elevador, certo? É uma manutenção na fachada, é uma manutenção no gerador do edifício, entre tantos outros. E quanto às origens e necessidade da manutenção, nós temos, em relação à perda de durabilidade, diretamente associada à estrutura, presença de patologias, que essa é mais fácil de ser verificada, porque o condomínio, tanto os moradores quanto o síndico vão estar vendo aquilo ali acontecer, ou então a mudança na necessidade do usuário. Por exemplo, digamos que um salão de festa tem uma porta, certo? E o condomínio quer mudar aquela porta, quer colocar uma porta de madeira e quer colocar uma porta de vidro temperado numa esquadria de alumínio, certo? Nesse caso, tem que haver nessa troca, porque provavelmente digamos que naquele local haja impermeabilização, o chão, por exemplo. Então o condomínio ele tem que ter essa consciência na hora de fazer essa manutenção, essa mudança, para que ele não gere uma manutenção. A necessidade de uma manutenção, no caso. E agora? Temos esses dois gráficos do Paulo Helene, que é um dos gurus aí do concreto armado no Brasil. Acho que dispensa apresentações. Primeiramente esse gráfico, que ele também desempenha o tempo. Sempre desempenha o tempo, certo, gente? O desempenho está diretamente associado à questão de vida útil da edificação. E, primeiramente, nós temos aqui a conceituação de vida útil das estruturas de concreto armado, tomando por referência o fenômeno de corrosão das armaduras. Então, o que é que acontece? Estágio inicial de desempenho, certo? Como a edificação foi entregue, começa a ocorrer a despassivação das armaduras, certo? Seja por carbonatação ou pelo ataque de cloretos livres. A despassivação da armadura, em determinado momento, ela vai acontecer, certo? Então, a vida útil do projeto, ela justamente tem que estabelecer, de acordo com a norma, a partir da norma 6118, ela tem que estabelecer um tempo necessário, como é que eu posso dizer? Um tempo mínimo para que haja, de fato, a despassivação dessa armadura, certo? E é justamente vida útil do projeto, é esse tempo. A partir desse momento, e perceba que a perda de desempenho, né, no nível de desempenho, ela cresce de forma bem vagarosa nesse momento da vida útil do projeto. A partir desse ponto, a armadura, a barra de aço, ela entra no seu estado limite de serviço, juntamente com o concreto, certo? Que está a envolvendo. Então, ele divide aqui em vida útil de serviço 1 e vida útil de serviço 2. Vida útil de serviço 1 está diretamente atrelada ao estado limite de serviço
de manchas, certo? Então, começam a aparecer manchas e tudo mais, até que chega aqui nesse ponto, onde entra a vida útil de serviço 2, que está associada a fissuras e destacamentos. E entre a vida útil de serviço 1 e 2, temos o mínimo de serviço. É onde aquela estrutura ainda está em condições de desempenho aceitável. A partir desse ponto, começa a haver a redução da seção, da armadura. Ou seja, ela já entrou no seu estado limite último. A partir daqui, a manutenção já virou corretiva. Certo? Não mais preventiva. E a partir daqui, isso aqui o desempenho, esse desempenho aqui, não pode mais ser aceito. Ele não atinge mais os índices de desempenho mínimo aceitável. E ela vai tendo essa redução da seção, até que chega no mínimo de ruptura, que é onde de fato ocorre a perda de aderência total entre a barra de aço e o concreto, e aí sim, de fato, a estrutura está comprometida, beirando o colapso. E a esse nome nós damos o nome de vida útil ou vida total. Tem também os conceitos de vida útil residual, que esses conceitos variam. Pode ser vida útil residual de serviço ou vida útil residual total. Ela é dada a partir do momento em que há um laudo técnico, há uma visita técnica, uma inspeção, e o engenheiro que fez essa inspeção, ele estima essa vida útil residual. Aí depende do cliente, se o cliente vai preferir que ele dê essa estimativa em relação ao colapso ou à vida útil de serviço, ao fim da vida útil de serviço. Okay? E no outro gráfico aqui temos, de forma bem análoga ao gráfico anterior, certo? Onde devemos fazer ter um olhar mais crítico em relação à reparação. Digamos que, novamente, né, tem um índice de desempenho inicial, a estrutura nova, e ele começa a decair, esse desempenho, com o passar do tempo, até que chegar no ponto aqui, que se nesse momento aqui eu não tiver nenhuma medida de proteção, não tiver nenhuma medida preventiva, eu não criar eu não implementar uma manutenção, ele vai continuar caindo. Até chegar no limite crítico e atingir a área de desempenho inaceitável. Da mesma forma que esse outro gráfico. Entretanto, se eu efetuar uma manutenção, o gráfico volta a subir, o desempenho, certo? Nesse caso, como é uma reparação, ele nunca vai atingir o nível inicial de desempenho. Nesse ponto, a curva pode assumir duas formas. Nessa forma aqui, a da direita, é como se não estivessem sendo respeitados os cuidados de operação, que eu já comentei anteriormente. Ao serem respeitados, desculpa, a da esquerda, é como se não tivesse sido respeitado os cuidados de uso e operação, a curva da esquerda. Então a curva ela vai decair muito mais rápido. Na curva da direita é como se estivessem sendo respeitados esses cuidados de uso e operação. Vai retardar, mesmo ao longo desse tempo, até o momento em que eu vou efetuar outra medida preventiva, outra manutenção, e assim sucessivamente, até atingir o tempo de vida útil do projeto, 50 anos, ou dependendo, 60, 70, quanto for projetado, e você achar que aquela edificação não merece mais a manutenção. E aí a curva vai descer realmente até chegar no seu colapso. Então, gente, falei bastante de manutenção e da norma de desempenho e de como elas duas se interligam. E acho que eu já falei demais. E agora eu vou dar espaço para o Lucas continuar. Obrigado. Boa noite, boa noite. Como o Pedro falou, meu nome é Lucas Mendes, certo? Eu vou tentar dar uma contextualizada em tudo que Pedro comentou a respeito do desempenho e da vida útil da edificação e a sua relação com a manutenção. Eu queria testar o seguinte. Tá todo mundo me ouvindo se eu falar assim? Eu queria quebrar um pouquinho esse paradigma. Eu não gosto muito do microfone, não. Vamos lá. Pedro comentou bastante a respeito do desempenho e de como esse desempenho, ao longo da vida útil, ele tem que ser perpetuado através das atividades de manutenção.
certo? Falando especificamente das atividades de manutenção, a gente tem duas normas que regem... Microfone por causa do lado. Perdão. Desculpa. Contextualizando um pouquinho, puxando do que Pedro comentou, a gente tem duas normas que regem as atividades de manutenção, certo? Que regem como essas atividades têm que ser transmitidas para os usuários. 5674, que ela diz de forma direta aos usuários, ela regulamenta quais são as informações que têm que ser transmitidas para os usuários, para que eles possam executar essas atividades de manutenção, certo? E a 14037, que ela especifica como esse manual de atividade de manutenção tem que ser elaborado e tem que ser transferido para os usuários, certo? O conjunto dessas duas normas, ela resulta no que a gente comumente no nosso mercado a gente está acostumado a ver a entrega das edificações no manual de uso, operação e manutenção predial, certo? Esse manual contém o quê? O apanhado de atividades de manutenção que os usuários e os síndicos eles têm que realizar nas edificações para que o desempenho continue bom. E, além disso, também contém os cuidados de uso e operação e manutenção, também, consequentemente, dos sistemas prediais, certo? Tudo isso em linguagem didática. É muito importante frisar isso, eu vou falar um pouquinho mais, certo? E tudo isso, o manual em si, ele sempre é elaborado, ele existe regulamentado por norma e etc., com o intuito de contribuir para que a edificação mantenha seu desempenho ao longo de toda a vida útil, certo? O problema é o seguinte, do jeito que nós estamos, que é praticado hoje em dia, como a sociedade, como o nosso cenário atual lida em relação às atividades de manutenção, isso gera alguns problemas, certo? Quais são os problemas que geram? Hoje em dia, a gente tem altos custos, certo? Relacionados à manutenção, porque normalmente a gente lida com manutenção de forma corretiva, certo? E um dos motivos desses problemas é o fato de que as manutenções elas têm que ser pensadas em todas as etapas da construção, da concepção até o pós-obra, certo? Na parte da concepção e de projeto, o ideal é que os construtores sempre optem por materiais de mais fácil manutenção e que tenham um desempenho maior ao longo da vida útil, certo? Na parte de execução, um foco aqui no as-built, porque toda vez que a gente vai entregar uma identificação, toda vez que a gente vai entregar um empreendimento, a gente tem que entregar as informações, as características daquele empreendimento para os usuários, certo? E, principalmente, na pós-ocupação, que é onde se concentram os maiores esforços de forma ativa em relação à manutenção, certo? De forma preventiva, preditiva ou corretiva. É importante frisar que todas as informações do empreendimento e de suas atividades de manutenção elas têm que ser entregues para os usuários, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, certo? Isso tudo que eu falei aqui agora, a gente já está acostumado, a gente que trabalha no meio, certo? Isso aqui é o manual de operação. Porém, um grande problema que nós temos no atual é que a manutenção, a gente tem o costume, falando sociedade como um todo, a gente tem o costume de se preocupar com as manutenções de um carro, num setor industrial. Tem uma preocupação muito grande em relação às manutenções que eu vou fazer naquele meio, mas, infelizmente, relacionado a empreendimentos construtivos, edificações em geral, no meio urbano, as atuações elas são muito mais corretivas e, em grande maioria das vezes, quando os usuários não têm tanto conhecimento técnico, elas são feitas de forma através de improvisações ou até fora de um regimento, de uma regulamentação, certo? Tudo isso porque, normalmente, em geral, a cultura atual, as práticas atuais são de atuação de forma corretiva. Isso gera gastos extremos
gastos extremos para todas as partes, certo? Eu trouxe aqui para vocês um gráfico, certo? Que ele mostra isso. Esse gráfico aqui é um chamado de Lady Sitter, tá? Ele relaciona o custo relativo da intervenção no empreendimento em relação a quando eu faço essa intervenção, tá? Como vocês podem ver aqui, uma intervenção feita na fase de projeto, ela tem um custo pequeno e vai aumentando gradativamente o custo de intervenção, tá? Execução, manutenção preventiva e corretiva. Como vocês podem ver aqui, uma intervenção que eu vá fazer na minha edificação através de uma manutenção corretiva, ela tem um custo muito maior do que uma intervenção em um período anterior, certo? E além do que, uma intervenção na manutenção corretiva, eu vou estar atuando somente quando tem um problema na minha edificação. Isso é extremamente danoso à vida útil e ao bem, ao desempenho do empreendimento como se eu for esperar toda vez que o empreendimento colapse ou apresente um problema para poder atuar, eu não vou estar zelando devidamente para o desempenho total daquele empreendimento. Certo? As manutenções preventivas e preditivas devem ser sempre tidas como prioridade. E isso traz benefícios, tanto para os construtores, porque diminui os gastos, através principalmente dos relacionados à garantia e às manutenções corretivas, e para os proprietários, quando relaciona justamente o desempenho daquele empreendimento ao longo da vida útil. Então, a gente tem, eu falei do manual, tudo que ele tem que conter, da preocupação que o manual, da prioridade que o manual tem que dar para as manutenções preventivas, beleza. Mas uma coisa que a gente tem que se preocupar também, a gente, stakeholders, nós todos atores desse cenário, é como essa informação ela é fornecida para os usuários. Pensem que, em muitas vezes, os usuários dos empreendimentos e os síndicos, eles são leigos. Eles não são engenheiros, construtores, eles não convivem no nosso meio. Então, a gente tem que ter essa preocupação em como a gente envia, como a gente transfere essas informações para os usuários. A gente sempre tem que se preocupar em transferir, em fornecer essas informações em relação às atividades de manutenção, em relação a como ele deve zelar pelo seu empreendimento de forma bem didática e autoexplicativa, certo? Sempre prezando pela manutenibilidade. O que é isso? Manutenibilidade é a suscetibilidade de um empreendimento, de um sistema predial, de eu fazer a manutenção naquele meio. Então, vamos lá. Aquilo que a gente comentou no slide anterior, de eu fazer uma intervenção aqui no projeto. Eu sempre, toda vez que eu vou fazer um projeto de uma edificação, eu sempre tenho que pensar em como é que eu posso adaptar esse meu projeto para facilitar as manutenções uma vez que esse empreendimento for feito. Isso é manutenibilidade. Isso é eu garantir que aquela manutenção vai ser facilmente efetuada pelos usuários e pelos síndicos. Então, a gente tem um manual que ele preza pelas manutenções preventivas e que ele é fornecido de forma acessível e de forma intuitiva para os usuários. Mesmo assim, com esses 3 grandes pilares que são muito importantes, a gente não consegue garantir de forma efetiva que as atividades de manutenção preventiva vão ser feitas. E agora? A gente não tem como garantir fornecendo um manual com atividades de manutenção preventiva como prioridade e de forma acessível. A gente não tem como garantir que a sociedade, que os usuários e síndicos vão fazer as atividades de manutenção preventiva. E como é que a gente faz isso? As manutenções prediais, de forma preventiva, o zelo, o senso de manutenibilidade mesmo, de zelo pelo empreendimento, é uma questão de cultura. A gente tem que a gente tem que ter esse tipo de sentimento. Por quê? Porque uma sociedade que tem em si a cultura de manutenção, ela consegue saber muito bem que ela tem responsabilidades também. Os proprietários,
Se eles não fizerem as manutenções, eles, por norma, nós construtores, os construtores, eles têm eles vão perder as garantias das edificações. Então, uma vez que as informações são fornecidas, eles têm que ter esse sentimento de que eles precisam efetuar as atividades de manutenção preventiva, para poder, sim, eles mesmos serem atores do bom funcionamento e bom desempenho do seu empreendimento. Pensando nessa questão de cultura, eu finalizo a minha apresentação com o nosso grande desafio do Facilitate. Eu venho aqui, eu e Pedro, a gente trabalha no Facilitate, nós somos uma startup, certo? Que nós somos focados no pós-obra, especificamente na parte de manutenção predial, na gestão, e a gente tem esse desafio, gerar na sociedade a cultura da manutenção predial preventiva e de zelo pelas edificações, certo? Conectando construtoras e incorporadoras através de uma gestão, comunicação e cultura das atividades de manutenção da edificação, de forma acessível, ágil e colaborativa entre as partes. Muito obrigado. Eu espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Queria fazer de minhas palavras de Pedro também agradecer o convite. É muito importante para nós do Facilitate termos a oportunidade de estarmos aqui nesse dia do engenheiro, né, conversando sobre um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. E é um prazer, foi um prazer imenso apresentar para vocês. E uma boa noite. É verdade. Boa noite, desculpa. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer, alguma dúvida? Tem um outro microfone? Como é que vai ser? Boa noite. Boa noite. Perdão. Eu me chamo Alisson. Eu queria saber o seguinte, bem interessante essa questão que vocês colocaram de implantar uma cultura de manutenção, né? E para todos os usuários, de modo geral. Mas aí como a gente poderia pensar isso aí para os prédios públicos, né? Que são da administração pública, que muda de gestão a cada 4 ou 8 anos, e que a gente sabe na prática, sendo bem direta, que a manutenção só basta a gente passar e ver as pontes, os prédios, enfim. A preocupação dos gestores públicos com o próprio patrimônio, né, da sociedade, que não é deles, eles estão ali de passagem, e se já é difícil implantar para alguém que paga por aquilo e vê seu prédio, né, em condições críticas ou, enfim, na iminência, e já é difícil implantar, imagine para implantar na cabeça dos gestores públicos, enfim. Aí eu queria que vocês discorressem sobre isso, aí se vocês já se depararam com isso, se existe alguma tentativa de implantar isso através de projetos, enfim, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Alisson, né? Muito obrigado pela colocação, de fato. Eu tenho uma provocação para fazer. Pensem no seguinte, imagine que a gente está num shopping, certo? Imagine que a gente tem um shopping com um banheiro muito sujo e com um banheiro muito limpo. Qual tu acha que vai ser o mais propenso a alguém ir lá e jogar um lixo no chão? O sujo. O sujo. Então, quando a gente fala de cultura, que é importante ter a cultura de manutenção preventiva, de zelo pelo empreendimento, essa cultura ela tem que estar em todos os atores, todas as partes. Usuários, síndicos, construtores, engenheiros, órgãos públicos, todas as partes elas têm que ter incutido isso, certo? De que é importante você zelar pelo empreendimento ativamente. Lógico que todo mundo se preocupa e todo mundo quer que seu empreendimento tenha um desempenho e que funcione bem. Mas é importante que todo mundo saiba e todo mundo tenha o sentimento de que se eu quero que aquele meu empreendimento ele tenha um desempenho bom e que ele realmente tenha uma vida útil prolongada, eu preciso trabalhar para aquilo. E eu digo todas as partes, certo? Os órgãos públicos, eles precisam realmente olhar com melhores olhos
e investir nas manutenções preventivas. A gente vê as pontes aqui da cidade. Essa semana surgiram vários relatos. A Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, mesma coisa. Então, a gente precisa ter... A gente que eu digo é a gente sociedade, certo? A gente cobrando os órgãos públicos e a gente participando ativamente nessa geração de cultura de zelo mesmo. A gente precisa sempre... O papel do CREA é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui, debatendo manutenção, debatendo o sentimento e o senso de zelo pelo empreendimento, isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui é uma forma de gerar cultura de manutenção. E isso é muito importante de todas as partes. Você está completamente correto. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra de vocês. Obrigado. Com relação ao tempo que você consegue ganhar realizando a manutenção, o Pedro, né, falou isso, mostrou nos gráficos. Então, durante um certo tempo, a obra tem um desempenho e se vão sendo realizadas as manutenções, a tendência é que essa vida útil ela se amplie, né? Como que a gente vai explicar isso para o usuário? Olha, é importante que dentro do seu custo, né, você coloque aí um planejamento para realizar essa manutenção, porque a sua edificação, ao invés de durar 25 anos, vai durar 35. Perfeito. Como que vocês trabalham com essa ideia? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Então, a intenção do Facilitate, eu acho, uma das intenções, é criar justamente um valor estatístico, digamos assim, de todas as obras que o Facilitate vai gerir, criar uma base de dados. A partir daí, porque o que acontece? Uma manutenção preventiva, eu não tenho certeza que, por exemplo, se eu realizar a manutenção da fachada, eu não tenho certeza que vai aumentar a vida útil dessa fachada por mais exatamente 3 anos. Eu não tenho como dar essa certeza, essa exatidão. Entretanto, tendo uma base de dados em mão, eu vou ter variadas obras, variados condomínios, e eu vou poder ter uma amostragem estatística. E essa amostragem estatística eu vou levar para o cliente. Entendeu? Eu acho que vai ser realizado dessa forma. Não, só finalizar. Que justamente, então, vai ser retirado uma média, né, a partir dessa base de dados, e essa informação vai ficar muito mais fácil de ser obtida, digamos assim. E tentando falar, assim, eu acredito, não sei se também tentar te enriquecer, eu acredito que a visão não pode ser, não é que não pode ser, ela é melhor ser vista de outra forma. Eu acredito que se você visualizar a manutenção no sentido do seguinte, se você usar o seu bem, se você usufruir daquele empreendimento sem fazer manutenções, em algum momento vai acontecer algum problema, alguma patologia de estruturas ou algum sistema predial vai falhar e, eventualmente, vai ser necessária uma manutenção corretiva. Imagina, a gente está aqui no empreendimento, a gente está aqui no auditório do CREA e tem um problema que a tubulação elétrica, toda ela, por falta de manutenção preventiva, ela não está funcionando. Então, ou o usuário vai fazer a manutenção corretiva, ou ele não vai mais usar aquele empreendimento. Concorda? Então, quando chega nesse ponto de se haver a manutenção corretiva, esse ponto aí é muito mais caro de se fazer do que, ao longo do uso do empreendimento, se fazer todas as manutenções preventivas, certo? Prediais preventivas. Então, acho que a visualização, não sei se eu estou respondendo, se eu estou te ajudando respondendo a tua pergunta, eu acho que é uma melhor visualização se for feita dessa forma. Olha, eu não consigo te precisar que se tu fizer essa manutenção preventiva, tu vai aumentar a tua vida útil em exatamente X anos. Mas, daqui lá para frente, vai acontecer, se tu não tiver essa manutenção preventiva, vai acontecer um problema. E esse problema acontecendo, o gasto vai ser gigantesco. Infelizmente, também recai um outro problema de cultura também brasileiro em geral, de se sempre passar para frente, assim, né, os problemas, prestações, enfim. Mas é a verdade. O custo ele vai vir. A manutenção ela vai vir de qualquer jeito, seja ela corretiva ou seja ela preventiva.
Boa noite. Antônio Oliveira. Eu tinha uma dúvida a respeito do. Você citou aí a norma ANBR 5674, que de manutenção predial. E logo em seguida falou sobre a norma de desempenho. Eu quero saber o seguinte, em termos de defesa de alguma perícia, se a gente tem que citar a norma 5674 ou se existe alguma alguma coisa que substitui na norma de desempenho que pode ser retroativa a 1999. As três normas que a gente citou aqui, quando se trata a respeito de manutenções prediais, elas são complementares. Tá? A 15575, ela fala principalmente quais são os sistemas que tem que ser garantido desempenho ao longo da vida útil e as garantias em relação a cada sistema, uma informação. A 5674, que é específico de manuais de manutenção, ela vai dizer quais são as informações que eu vou ter que fornecer para os usuários em relação às atividades de manutenção preventiva. Outra informação. E a 14037, ele vai ser, tudo bem, é uma norma mais direcionada para o construtor, mas ela vai conter informações sobre como eu tenho que condensar essas informações no manual de forma didática e explicativa. Então, no fim das contas, as três normas elas são complementares no quesito de quais informações e quais ferramentas eu tenho que fornecer para os usuários para que eles, sim, executem as atividades de manutenção preventiva, preditiva ou corretiva. Na verdade, a 15575, certo? É uma norma que ela se alimentou, digamos assim, em várias outras normas. A 6118 é uma delas. E em tantas outras. A gente tem norma para esquadria, a gente tem norma para revestimento, tantas outras normas. Então, acho que o respaldo técnico, de verdade, está nessas outras normas. Acho que foi a sua questão exatamente. A 15575, ela apenas dá os critérios mínimos de desempenho, certo? Então, ela se alimenta nessas outras normas, no respaldo dessas outras normas, para realizar essa informação. Olá, boa noite, meu nome é Cássio, eu estou de passagem pela cidade, eu morei aqui 5 anos e hoje eu achei essa palestra muito interessante, até porque acho que a gente está na casa do engenheiro e é sempre muito importante compartilhar conhecimentos. Destacando 2 pontos, posso até ajudar na resposta dele, eu sou perito, engenheiro civil, perito do Estado do Rio de Janeiro, da Justiça Federal e Estadual. Do ponto de vista pericial, a primeira coisa que o juiz entende é que a perícia, diferente de uma vistoria e de uma inspeção, você tem que identificar as causas e as origens dos problemas. Então, o que acontece? O que eles falaram sobre a 5674 e a 14037, a 15575, que vai ser revisada, é o seguinte: o juiz entende o seguinte, você compõe empreendimento, a lei fala que vida útil, a VUP, é diferente de prazo de garantia. Mesmo você fazendo as manutenções, você entende, você comprou seu imóvel, você tem um plano de manutenção e mesmo com o plano de manutenção apresentou patologias. A justiça entende já que é de responsabilidade do construtor, por isso que entende que se necessita de uma perícia. Aqui em Recife, diferente dos outros estados, todo Tribunal de Justiça tem que ter um cadastro de perito. Aqui no Recife ainda não tem um cadastro de perito. Ou seja, se vocês quiserem se tornar perito, vocês têm que se apresentar na vara, porque ainda não atende uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E eu venho destacando sobre a startup deles, é bom, dando assim, uma abrangência no negócio de vocês, que é um negócio, um facilities. É importante passar para engenheiros e arquitetos como vocês podem fazer os tipos de serviço em momento de crise. Tais como laudo de reforma 16280, vistoria de recebimento de obra, uso capião extrajudicial e judicial. Então, há uma gama muito grande de oportunidade de trabalho. Infelizmente, isso não é divulgado, tá, gente? Quem está no negócio de perícia, seja judicial ou extrajudicial, o que eles podem ser? A startup deles pode ser uma assistência técnica. O que seja isso? Há um litígio que envolva
um empreendimento novo. Hoje no Rio, assim como em outros estados, tem muito ações que envolvem Minha Casa Minha Vida, que não foi atendida a 15.575, porque a 15.575 é até 5 pavimentos e residenciais. Um comercial não pega 15.575. E quem é nomeado é um engenheiro civil, um arquiteto, vocês. Infelizmente, ninguém passa isso. Mas é um campo muito grande de litígio. E o negócio deles é super importante, porque tem uma gama de serviço enorme. Há vários tipos de laudos que nós, engenheiros, podemos fazer. Laudo de reforma, laudo de recebimento de obra, laudo de vistoria de unidade, uso capião extrajudicial. Infelizmente, isso não é passado. Eu vim assistir essa palestra porque os professores que eles falaram, a palestra deles estão muito assim, parabéns, doutor. Me sinto honrado em participar dessa palestra, porque falou de Paulo Helene, tive aula com Tito Gomide, que é um dos mestres, e a gente tem essa dificuldade, ou seja, não tem emprego, mas tem trabalho. Eu acho que o CREA, nessa visão, eu como ex-morador de Recife, e eu acho que é importante passar essa terça no CREA, é justamente isso. Tem condições de você trabalhar como autônomo. Tem condições de você trabalhar como autônomo, seja para um judiciário ou extrajudiciário. Então, há um campo muito grande de perícia em Recife, mas infelizmente as informações não chegam, porque quem está não quer abrir espaço. A verdade é essa. E eu acho que o que eles falaram, tipo, numa perícia, isso é de fundamental. Você saber a 5674, hoje, nós fazemos laudo de vícios construtivos. O que seria isso? É aquele imóvel que o cara compra e ele começa a ver fissura e está dentro do prazo de garantia, infiltrações. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao construtor, ao fabricante, dar um manual do proprietário. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantos empreendimentos dão um manual do proprietário? São poucos. E aí quem entra? Eu, você, eles, fazendo uma perícia. Eu acho que vocês... eu acho que é bom divulgar isso. É bom dar mais oportunidade para engenheiros e arquitetos. E a minha palestra minha pergunta era sobre isso. O que vocês entendem assim, tipo assim, sobre a VUP. É bom deixar claro que a VUP que é diferente do prazo de garantia. Que na prática a gente sabe que é. A VUP é diferente do prazo de garantia. O Código de Defesa do Consumidor fala 5 anos, mas e aí? Eu fiz todas as manutenções, eu sou o dono de um condomínio, eu chamo a Facilite para fazer um plano de manutenção, nós atendemos ao plano de manutenção e aí que começou a aparecer manifestações patológicas. Essa é a minha pergunta. Bem, boa noite. Meu nome, para quem não me conhece, sou José Maria Neto, sou um dos investidores aqui do Facilitate, juntamente com o Tiago e Leonardo, que estão aqui, nossos sócios. O objetivo dessa plataforma é justamente a gente prover para as construtoras e para o condomínio uma facilidade do ponto de vista da manutenabilidade do nosso bem. Toda essa plataforma ela tem uma curadoria jurídica, certo? A gente contratou um escritório de advocacia, o Queiroz Cavalcante, até para dar esse respaldo jurídico, né? E apoiar também nessas perícias, porque hoje o grande problema primeiro, as nossas edificações, a gente está entregando um manual do ponto de vista acessível, fácil, vamos dizer assim, do ponto de vista didático, como eles falaram. Depois do manual, esse manual ele tem que ter um plano de manutenção, certo? Hoje, a gente está vivendo aqui na cidade do Recife, e essa casa de engenheiro, no dia do engenheiro, é importante a gente ressaltar que precisa também se movimentar nesse ponto de vista, do ponto de vista de plano de manutenção. Hoje a gente tem uns grandes problemas nossos nas pontes da cidade do Recife, certo? O professor Calado, há um mês mais ou menos atrás, foi reitor da Universidade de Pernambuco, saiu uma matéria sobre a questão de manutenções dos viadutos lá na Universidade Federal de Pernambuco. Uma semana depois, a gente teve um problema do viaduto lá na Marginal Pinheiros, certo? Sexta-feira foi uma comoção aqui na cidade do Recife, acho que todos aqui receberam, né, via WhatsApp, estava o pessoal não querendo passar na Ponte da Torre, um congestionamento tremendo, porque a Ponte da Torre ia desabar de uma hora para outra, né? Realmente, quem passa por debaixo da Ponte da Torre, como eu fiz agora recentemente domingo com meus filhos, ali do Baobá até a Ponte do Esporte, é uma situação
bastante, vamos dizer assim, visualmente, pelo menos, bastante preocupante. Porém, o poder público, como bem foi mencionado ali, precisa de um plano de manutenção e já estão agindo. No próprio sábado já colocou uma matéria no Jornal do Comércio dizendo que arrumou um dinheiro aí, 200 milhões da Caixa Econômica, já estava provisionado. Então, no instante, aparece o dinheiro quando a gente vê uma matéria feito essa. Mas o grande propósito de uma ferramenta, que isso aqui é uma ferramenta, é promover para o usuário, certo? Seja ele um síndico, seja ele um proprietário, né, final lá da unidade, que ele tenha acesso, que ele amanhã não vá falar numa ação judicial que ele não tinha informação, ele não fez a manutenção porque ele não tinha informação, certo? Até porque ele é alertado do ponto de vista de que ele precisa fazer aquela manutenção, certo? E ele é cobrado aquela evidência para a gente manter a garantia. É feito, né, a indústria automobilística. Se eu tenho um carro da Honda e não faço a manutenção, lá uma troca de óleo, e o carro eventualmente bate o motor, a Honda não vai chegar para mim e vai dizer, ó, toma aqui outro carro, como as construtoras hoje, certo? Aqui tem alguns construtores, né? Fucali é um deles que arca do ponto de vista de manutenção corretiva, às vezes, por uma ausência de uma manutenção preventiva. Então, o objetivo nosso é justamente esse, é promover através de uma ferramenta, lógico que isso é questão cultural, né? Infelizmente, a gente não tem essa cultura de manutenção, mas o objetivo é, através da ferramenta, você criar esse ambiente, certo? De propósito do ponto de vista de manutenção. É isso aí que a gente tinha aí para vocês. Estamos à disposição para ir atendê-lo, eventualmente aí dar conta da necessidade de vocês. Só complementando aqui o que ele falou, a gente já está vislumbrando com o próprio escritório Queiroz Cavalcante essa assessoria jurídica, tanto no desenvolvimento do próprio software, como também nos textos legais. E uma das coisas que eles falaram para a gente é do potencial que tem essa ferramenta num litígio, né? Porque de forma automática a gente consegue extrair todos os alertas que foram dados, consegue ter o registro de todas as manutenções executadas, preventivas, corretivas, todas as aberturas de chamado, todo o chamado de assistência técnica e negligência da construtora ou negligência do usuário, né? Então, isso aí, rapidamente, o juiz vai comprovar através dessa... Se, nos casos, for solicitada essa prova e a gente achar por bem dar, né? Eu acho que depende também da relação cliente. E, por fim, também tem um módulo de vistorias. Dentro ainda está em desenvolvimento, mas tem um módulo de vistoria na entrega do imóvel e também vistoria tanto abertura de chamado como vistoria da assistência técnica. Boa noite, Eduardo. Com relação a parabéns pela apresentação, foi excelente. Com relação à uma questão mais prática, eu tomei conhecimento que alguma construtora ou algumas construtoras colocam no manual de uso e manutenção que a manutenção de uma fachada ela deve ser feita a cada ano. O que é que vocês acham disso? Na realidade, só para complementar essa indagação sua, toda manutenção, fachada, infelizmente, não existe uma norma que diga que a manutenção ela tem que ser feita a cada tantos anos, certo? Mas existem cláusulas que são abusivas, feito essa, né? Eu mesmo recebi recentemente um empreendimento e no meu manual, no recebimento desse empreendimento, veio no meu manual que eu tinha que fazer, que o condomínio tinha que fazer a manutenção da fachada a cada ano, certo? Só que isso é totalmente incongruente com as garantias que os próprios fornecedores estão ali fornecendo, certo? Então, geralmente, uma manutenção de uma fachada, certo? Através a garantia de um mastique, a garantia de um selante, a garantia, né, de um rejunte, se fala algo em torno de 3 a 5 anos, certo? Então, tem certas cláusulas que aí o juiz ele entende como cláusulas abusivas, né, nesse ponto de vista. Então, existe algo na norma que ela é mais pragmática, que ela fala, não, a garantia é
tantos anos, certo? Existem outras que você vai ter que linkar com o fornecedor. Quando a gente elabora o manual, que a plataforma também, na realidade, ela gera esse manual, você linka com o fornecedor. Então, você vai atrás de todas as garantias daquele fornecedor, certo? Então, uma coisa tem que estar, vamos dizer assim, linkada com a outra. Só complementando o que o Neto falou, em relação à manutenção de fachada, infelizmente a norma ela não traz uma especificação exata para fachada, manutenção de fachada. Não traz uma periodicidade exata. Então, o que nós vemos na cidade de Recife, pelo menos, na maioria dos prédios, é a execução de fachada em revestimento cerâmico, certo? E é justamente o respaldo que a norma nos dá, a indicação que a norma nos dá, é dividir a fachada, nesse caso, nos sistemas prediais, no caso, rejunte, cerâmica, revestimento cerâmico e mastiques, e indicar a periodicidade de cada sistema separado. Infelizmente é o que dá para fazer. Mas Neto complementou dizendo essa questão do jurídico e tudo mais, e realmente tem essa diferença. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o seguinte: a própria norma de desempenho, a 15575, ela imputa para todos os stakeholders, e aí o projetista é um deles envolvido, algumas responsabilidades. Então, o projetista de fachada, de revestimento de fachada, ele tem que especificar, certo? Hoje, por norma, qual é a garantia, qual é a vida útil, né, de cada material. Então, não é só você elaborar o projeto do ponto de vista de colocação de junta ou reforço com tela, certo? Você tem que verificar as questões de manutenabilidade, tudo isso que eles levaram em consideração. E o projeto, né, esses projetos complementares são base também para a gente estar elaborando um manual de uso, operação e manutenção. Por fim, também, só acrescentando o fato de que as manutenções, elas têm, basicamente, as que têm que ser priorizadas são basicamente duas: preventivas e também preditivas, que é basicamente inspeção, verificação. Então, as manutenções, muitas vezes a gente pode pensar assim, caramba, manutenção, querendo, como é que eu vou fazer e tal. Mas inspeções e verificações se há algum sinal de que vai haver algum problema, alguma danificação, elas também entram como manutenções. E aí pode ser justamente separado em várias atividades em relação aos vários sistemas. Alguma pergunta a mais? Muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Pessoal, muito obrigado pela presença, voltem em paz e feliz Dia do Engenheiro.